Jesus, que você faça parte desse projeto. Bem, eu tenho uma palavra aqui para o teu coração. Abre comigo em Juízes, capítulo 13, versículo 1. Juízes, capítulo 13, versículo 1. Esses dias eu vi um homem dizendo assim: vai dominar o mundo quem contar a melhor história. Não tinha nada a ver, né? Mas eu fiquei com aquele negócio, falei, poxa, Jesus, ele mudou o mundo contando história. Ele mudou o mundo contando história. Ele contava a história dos talentos, ele contava a história do reino, ele contava a história da mostarda, do grão de mostarda, ele contava história. Ele foi mudando o mundo. Aquilo ali entrou no meu coração e eu falei, eu vou contar uma história hoje também. Juízes capítulo 13, versículo 1, diz assim: os israelitas voltaram a fazer o que o Senhor... só um minutinho. História, tá? Não é história. Você não fala assim, ô louco, o pastor vai contar a história. Não, vou contar história. É fato. História é fita de capão amarelo, essas coisas, amém? Entendeu? Só para dar um... Não fala assim, ô louco vai contar a história. Vamos lá. Juízes 13, 1. Os israelitas voltaram a fazer o que o Senhor reprova. E por isso o Senhor os entregou nas mãos dos filisteus durante 40 anos. Certo homem de Zorá, chamado Manoá, do clã da tribo de Dan, tinha mulher estéril. Certo dia o anjo do Senhor apareceu a ela e lhe disse: você é estéril, não tem filhos, mas engravidará. Você já reparou como que Deus usa mulheres estéreis para trazerem filhos extraordinários? Mas isso é para o dia certo. Você é estéril, não tem filho, então todavia tenha cuidado, não beba vinho, nem outra bebida fermentada, e não coma nada impuro, e não se passará navalha na cabeça do filho que você vai ter, porque o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o nascimento. Ele iniciará a libertação das mãos dos filisteus. Diga amém até aqui por enquanto. Eu tinha dado um tema que era assim, deixa eu ver aqui que eu anotei. Eu tinha dado um tema, tinha tudo para dar certo e deu certo. Mas aí agora à tarde Deus colocou um novo tema, parecido. Sua vida pode dar certo. Diga para quem está do seu lado aí, a sua vida pode dar certo. Você já teve a sensação, o sentimento que a sua vida não deu certo? Você casou mal, você montou um negócio errado, você, sei lá, fez a faculdade. Agora, você já viu quantas pessoas que fizeram a faculdade certa, casaram certo e tal, mas tomaram caminhos que nada tem a ver com Deus e se deram mal na vida? Eu conheço vários. Eu vou até compartilhar uma conversa que eu tive sexta-feira. Aquele encontro de padaria que tem tudo para durar 1 minuto, durou 2 horas. Um encontro de padaria que tem tudo para 5 minutos. Durou 2 horas e despertou eu a contar a história desse homem aqui para você, a história de Sansão. Sansão, ele tinha tudo para dar certo. Diga, Sansão tinha tudo para dar certo. E diga agora assim, e ele deu. Sansão deu certo. A gente fala muito que Sansão, né? Sansão. Mas Deus me mostrou um lado da moeda nesses 15 anos que ele não tinha me mostrado. Que Sansão deu certo. No final. No final. Tem muitas pessoas que vão voltar para a igreja no final. Tem muitas pessoas que vão chegar até o céu no final. Mas aqui, no dia a dia, que tinha tudo para dar certo, nasceu debaixo de promessa, nasceu debaixo de consagração. Nós vamos apresentar o Davi agora. O pastor André não nasceu num lar cristão, não, né? Outra cultura, outro mundo. Trabalhava no bingo, bebia vodka, porque russo, se não beber vodka, está desviado. Então, também, o leque era grande. Tudo vai dar certo. O Davi tem, criado na igreja, meus filhos, tudo para dar certo. Sansão, um nível mais elevado. Eu vou ler na Bíblia para você aprender um pouquinho. Um voto de nazireu. É uma coisa assim, uau! Esse cara é
sobrenatural já. E é mesmo. Pensa você ter nascido para libertar a nação brasileira das garras de um país, da Argentina. Pensa o Davi hoje, ao ser apresentado aqui, ele ser o libertador de uma nação aprisionada. Diga amém. Quem gostaria de nascer para ser um libertador de uma nação aprisionada? Diga eu. Diga eu. Claro. Mas não tem a ver com a mensagem, mas eu sei que você ia responder eu. Coloca Isaías 61. Vamos rever, hein? Isaías 61. Você respondeu eu, hein? Sim ou não? Sim ou não? Você respondeu eu, sim ou não? Talvez você não tenha lido Isaías 61. O Espírito do Senhor, o Espírito do Soberano, o Senhor, está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar boas notícias aos pobres, enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros, para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes e dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinza, óleo de alegria em vez de pranto e um manto de louvor em vez de espírito deprimido. Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantio do Senhor, para manifestação da sua glória. Quem tem o Espírito Santo aqui, diga amém. Bem-vindo, libertador à terra. Dá um aplauso a Jesus, bem-vindo. Você não sabia? Ai, o que eu vou ser? Você no mínimo, você é um libertador da tua casa, dos teus amigos, do meio que você convive. Por isso que nós temos os meus amigos, minhas causas. Não é à toa, não é uma ideia que se der amém. Não, é porque sobre você, aqui era uma profecia sobre a vinda de Jesus, sobre o Espírito Santo descendo sobre o Messias, mas nós recebemos o Espírito Santo, sim ou não? Então esse Espírito que ungiu Jesus, nos ungiu para libertar os cativos. Você tinha que dar mais um glória e mais um aplauso a Jesus. Você não é Sansão, não. Não interessa a sua idade. Se você tem o Espírito Santo, você trate mão de fazer a sua parte. Porque eu com 50 tenho um nível. Esses dias eu vi uma estatística. As maiores conexões de rede social, na minha rede social, é entre 35 e 45. Eu quero saber aonde está o lavado e remido no sangue do Cordeiro, que vai conectar com a geração de cima e com a geração de baixo. Eu quero saber aonde estão aqueles que receberam o Espírito Santo de Deus para proclamar a liberdade aos cativos, na parte de baixo e na parte de cima. Isso é para outro dia. Foi só para dar um esquenta aqui. Amém? Fala para quem está do teu lado. Ainda bem que já acabou. Mas eu volto aqui outra hora. Juízes 13, 24. Você não foi chamado para ser médico, para ser doutor, isso é segundo plano. Você não foi chamado para ser empresário, isso é segundo plano, viu? Viu? Ah, meu sonho é construir o maior prédio do mundo. Ótimo! Meu sonho é ser jogador da seleção. Glória a Deus! Esses são planos secundários. Os primários: amar a Deus, amar ao próximo e o Espírito Santo te fazer um libertador. Amém? Glória a Deus. Bom, melhorando. Juízes 13, 24. A mulher deu à luz a um menino e pôs-lhe o nome de Sansão. Ele cresceu, diga, ele cresceu. Diga mais forte, ele cresceu. Ele cresceu e o Senhor o abençoou e o Espírito do Senhor começou a agir nele. Diga, o Espírito do Senhor começou a agir nele, quando ele se achava em Manaé, Maanedã, entre Zorá e Estaol. Mas os caminhos dele não foram bons. Ele nasceu debaixo de promessa, ele nasceu programado no céu,
Todos nós nascemos, mas vou te explicar daqui a pouquinho como é que foi essa proposta divina de mandar esse menino para a terra. Esse menino, ele foi para uma missão muito nobre: governar Israel. Ele veio para governar Israel. Normalmente o governo era de 40 anos. Ele governou 20. Por que que Sansão governou 20? Por quê? Todo mundo sabe. Por quê? Por que que Sansão? Porque ele morreu. Ele perdeu Deus. Ele abandonou o caminho. Ele foi ceifado prematuramente. Presta atenção nisso. Sansão, ele morreu jovem. Eu fui no Dr. Google e me assustei. A doença do jovem. A doença do jovem. Depressão. A segunda causa de morte de jovem: suicídio. De 15 a 29 anos. Depois você procura no Google. Por quê? Porque todos nós nascemos para dar certo. Diga, todos nós nascemos para dar certo. Não, você está muito tímido com isso aí. Todos nós nascemos para dar certo. Todos nós nascemos para dar certo. Agora diga assim: eu nasci para dar certo. Dá um aplauso a Jesus. Eu nasci. Agora veja só. Muitos não deram certo porque não viram, não encontraram, não se abriram para Jesus. Eu tive que ir numa igreja, eu tive que ouvir o Evangelho, eu tive que decidir ir. Agora tem pessoas que nasceram, foram criadas, ouviram salmos, não ouviu eu não acredito, né, pastor André, porque o pastor André vai apresentar. Você não pega o seu neném, o Davi, o rei Davi, e fica assim: nana, neném, que a cuca vem pegar, papai foi na roça, mamãe foi trabalhar. Não, você não canta isso. Canta isso ou não? Você não canta. Tem quantas crianças são traumatizadas? A cuca vem pegar. Tem gente que já está chorando aí, ó, que lembrou. Ah lá, eu vi o Tiago, a mulher dele está falando: é isso mesmo, é isso mesmo. Até hoje ela está amedrontada. Jesus vai libertar hoje você, querido. Foi crescendo o quê? Ouvindo o Evangelho. O menininho dorme ali, ó. Eu dou glória a Deus. Tem gente que aqui assusta, ele fica quietinho ali, ó. Porque ele foi criado ali. Ele está criando. Ele está sendo criado no ambiente. Sansão foi criado no ambiente. Sansão, ele ouvia a mãe dele dizer para ele: meu filho, Deus te separou, vou te contar uma história. Conta, mãe. Sua mãe não podia ter filhos. Sua mãe era estéril. O que é estéril? É som estéril, mãe? Ou mono? Não, filho, não. É que não pode ter filho, não pode ter você. Mas como é que a sua me teve? Seu pai ajudou, louvado seja Deus, e Deus abriu, né? Então, né? Não devemos pensar que foi igual a Jesus. Não, Jesus, só Jesus. O resto contribui. Amém? Quantos anos vocês tentaram ter filho? 7 anos. Mas você fazia a sua parte ou ficou 7 anos só orando? Ah, tá. Então beleza. Faz parte. Posso ouvir um amém? Posso ouvir um glória? Posso ouvir um aleluia? E ali ele foi criado. Mas muito rápido eu quero te inspirar a ler Juízes capítulo 3 depois na sua casa. Eu vou só aqui mais contar a história. A emoção de Sansão começou a prevalecer. Diga, a emoção de Sansão começou a prevalecer. Se você ler o capítulo 14 também, porque essa é a fominha de Bíblia, amém? Você vai ver que Sansão, quando ele vai ficando maior, quando ele vai virando um adulto, ele começa a olhar coisas que ele sempre soube a vida inteira que ele não deveria olhar para uma mulher que não fosse do arraial de Deus. Ele nasceu, cresceu e ouviu a mãe dele dizer: você não pode fazer isso. Eu vou ler na Bíblia o que é um voto do nazireu. Está lá em Levítico, está lá em Números, se não me engano. Eu vou ler para você.
Você não pode isso, você não pode isso, porque Deus separou você, meu filho. Você vai libertar o nosso povo, você vai libertar a nossa nação. E o que ele faz? Ele olha para uma mulher dos filisteus. O pai dele com a mãe dele chega e diz assim: meu filho, para com isso, você está doido? Ele fala assim: mas eu estou apaixonado, estou chonado, mãe, eu quero ela. Os pais não conseguem controlá-lo, e ele vai buscar. As emoções dele começam a tomar conta. Ele se perde entre coisas mortas e coisas doces. Diga: Sansão se perde entre coisas mortas e coisas doces. Você vai ler depois, eu não vou ler porque é muito, eu vou contando a história. Você vai ler sobre, no capítulo 14, do versículo 5 ao 9, que Sansão, indo com a família, vê um leão. Presta atenção, hein? Quando vem o leão para atacar a família, o Espírito do Senhor se apossa dele. Ele mata o leão, protege o pai, protege a mãe, e larga o leão lá, arregaçado lá. E ele continua. Olha que Deus maravilhoso. Amém? Tem leões que tentam sobre você que você não tem nem noção, que o Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus, tem nos guardado. Diga amém. E aí aquele leão fica morto e eles vão. Quando eles voltam, Sansão volta sozinho. Quando Sansão passa do lado do leão morto, tem mel, tem favo de mel. Irmão, para. Às vezes, o inimigo de nossas almas não consegue nos destruir com o leão. Aí sabe o que ele faz? Ele pega um impuro e põe mel, mas continua impuro. Você está aqui ou não? Para você entender melhor, eu vou ter que ler um texto, que senão você vai ficar assim um pouco perdido, não por maldade, mas é Números 6:2. Números 6:2, que daí você vai, vamos fazer um pouquinho de escola bíblica aqui, de enraizados aqui. Números 6:2. Diga o seguinte ao israelita: se um homem ou uma mulher fizer um voto especial, um voto de separação para o Senhor como nazireu, terá que se abster de vinho, de outras bebidas fermentadas. Dá pano para manga aqui, hein, irmão? Quem é separado, dá pano para manga aqui, hein? Mas vamos passar. Ou de outra bebida fermentada. Então, se alguém fala assim: a Bíblia não fala disso, não fala aquilo, mas está falando de bebida fermentada aqui, para quem tem um voto ao Senhor. Então isso aqui dá pano para manga, não é teologia não, mas tem umas coisas que tá esquisita. Tem leão morto com mel e... Bom, vamos lá. Não poderá beber suco de uva, nem comer uvas, nem passas, enquanto for nazireu. Não poderá comer nada que venha da videira, nem mesmo as sementes ou as cascas. Durante todo o período de seu voto de separação, nenhuma lâmina será usada em sua cabeça. Isso aqui não foi uma ideia, não. Tinha. Nenhuma lâmina será usada em sua cabeça até que termine o período de sua separação para o Senhor. Ele estará consagrado e deixará crescer o cabelo de sua cabeça durante todo o período de sua separação para o Senhor. Não poderá aproximar-se de? Não poderá aproximar-se de? Está entendendo aqui ou não? Eu vou terminar aqui só para você. Mesmo que o seu próprio pai, ou mãe, ou irmã, ou irmão morra. Por isso que Jesus, quando ele falou: me segue, ele falou: deixa os mortos enterrarem os seus mortos. Está aqui ou não? Porque agora eu estou te separando. Mudou a cantiga, parece um negócio doido, mas precisa entender e ler. Deixe os mortos enterrarem seus mortos. Pai e mãe não salva ninguém, quem salva é Jesus. Diga amém. Ele não poderá tornar-se impuro por causa deles. Postrar sobre a cabeça o símbolo de sua separação para Deus, cabelão. Aí, né, não corta cabelo, por isso que vem o negócio do cabelo. Bom, vamos lá. Durante todo o período da sua separação estará consagrado ao Senhor.
Se alguém morrer repentinamente perto dele, contaminando assim o seu cabelo que consagrou, ele terá que rapar a cabeça 7 dias depois, dia da sua purificação. Deu para pegar aqui? Que não foi uma ideia malucada de um pai, que não foi o cumprimento daquilo que estava escrito. Agora veja, a Bíblia diz que Sansão, quando olha o leão morto e vê mel, ele come o mel. E sabe o que ele faz? Ele não conta para os pais dele. Então os pais dele estão pensando que ele está consagrado, mas ele já está impuro. O fato de contar ou não para alguém, meu irmão, não te purifica e nem te suja. É o que acontece. Por isso que aqui eu não fico perdendo tempo com a vida de ninguém, não. A não ser que for um nível, uma coisa que a gente tem que conversar, mas aqui, quem entra por aquela porta não entra para ser julgado, ele entra para ser liberto. Diga glória a Deus. Porque uma pessoa liberta examina-se a si próprio. Uma pessoa aprisionada, ele fica sempre perguntando: pode isso, apóstolo? Pode aquilo, apóstolo? Pode isso, apóstolo? Não, vai ler na Bíblia. A pessoa livre, não. Ela fala: Espírito Santo, tem a ver? Não, então não vou. Tem a ver? Não, então não faço. Tem a ver? Tem. Por quê? Porque tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Tem alguém para dar um amém aí ou não? Então ele omitiu situações que revelariam lá na frente que ele estava caminhando rumo ao fracasso. Poxa, apóstolo, hoje é o dia de você contar um negócio desse? Porque minha mãe e meu pai contavam muitas vezes maus exemplos para eu aprender. E meu pai está aqui hoje, eu posso dizer, muito tempo eu ouvi ele dizer assim: olha, aqui dentro de casa tem amor, tem carinho, lá fora arranca o dente da gente, viu? Vocês querem que eu seja normal sendo criado assim? Está aqui ou não? Está aqui ou não? Então eu estou contando uma história para vocês, como um pai contando uma história para o filho de alguém que era vizinho e que congregava na nossa igreja. E que nós estamos vivendo um período que mais do que nunca, que tem coisa impura sendo colocado mel. E as pessoas estão indo lá e se lambuzando de mel, mas o mel é doce. Mas a carne é impura. Você está aqui ou não? Não tem como querer purificar coisas da carne com mel. As coisas da carne, elas são santificadas e sacrificadas em Deus. O Espírito do Senhor está sobre mim. O Espírito do Senhor me ungiu. Ele me limpou, Ele me preparou. E agora Ele está me enviando. Agora não tem como eu e você ficarmos simplesmente comendo mel de coisa podre e escondendo. Como se Deus, eu já disse e repito, Deus não precisa ouvir a sua confissão para ficar sabendo. Ele precisa ouvir a sua confissão para Ele te perdoar. Você está aqui ou não? O seu prazer imediato pode ser roubado. Pode ser, por causa do prazer imediato, o seu futuro de honra e de conquista pode ser roubado. Toda escolha gera uma consequência. Diga, toda escolha gera uma consequência. Não importa a sua idade, porque você pode fazer escolhas ruins na velhice. Eu acabei de ver o presidente da FIFA, 30 anos condenado. Ele não tem nem vida para viver 30 anos condenado, preso. Então a pessoa pode estar velha, envergonhada, desonrada. Quem está aqui? Caminhando para o fim aqui, por causa do tempo, mas eu vou falar tudo que é para ser falado. Eu vou comentar um pouquinho de uma conversa que eu tive sexta-feira. Fui numa padaria, encontrei com um empresário, crente. Não é da nossa igreja, é de uma grande igreja. E conversa vai, conversa vem e tal. Eu perguntei para ele: e aí, como é que está a sua fé? Ele falou: está bem, está bem, está bem. Eu falei: e o povo lá da igreja? Ele falou: apóstolo, até agora 1/3 da igreja voltou, 2/3 da igreja ainda não voltou. Eu falei: você está brincando? 1/3 da igreja voltou. Eu falei: mas e você, voltou? Ele falou: eu voltei online. Eu falei: a verdade, eu gostei disso. Eu falei: a verdade, a gente deu uma esfriada, né?
Eu falei, rapaz, ele falou, não, eu estou indo, mas sim, eu vou um dia, minha mulher vai outro, eu fico no online, agora também já estou meio cansado do online, está difícil voltar para a igreja, né? Os domingos da gente mudou, conversa. Aí eu falei, rapaz, falou, e outra coisa, eu ajudo lá, 50% das entradas desapareceram, situação complicada. Eu falei, rapaz, mas o pior vem agora. Ele falou, olha, eu fiquei sabendo que fizeram um movimento lá, a gente fez esse movimento, não conseguiu ter uma estatística, mas ele falou que fez. Ele falou, olha, nós fizemos um movimento lá para ir atrás das pessoas, e nós descobrimos que quase, muito pouco, foi para outra igreja. Muito pouco, quase nada, muito pouco. Apóstolo, essa história que o povo foi para outra igreja é mentira. Eu falei, mas o que prevaleceu? Prevaleceu que o povo não está indo mais em igreja. Meu Deus. Nós somos cristãos, irmão. Nós fomos um dia mudado o nosso domingo. Fazem 20 anos que o meu domingo foi mudado, com online ou sem online. Como pode 90 dias desencadear um processo? Esse dia tinha uma pedagoga que falou, as crianças choravam para ir para a escola, agora estão chorando para não ir. São crianças. O morto está com mel. Ei, meu amado, em nome do Senhor Jesus, amanhã nós vamos ter uma oração aqui. Meu amado, em nome de Jesus, eu não estou pedindo isso, mas eu quero aqui amanhã, pelo menos um pedacinho ali, derramar uma lágrima, para não deixar que as coisas mortas sejam adocicadas por um mel que não santifica. Esse mel, ele engana. Esse mel, ele engana. Esse mel não purificou a carne morta do leão. Esse mel, ele é engano. Sansão, ele vive a sua condenação. Você vai ler, vai continuar lendo lá. Ele é enganado por uma mulher. A mulher que ele tanto desejou o engana. Aonde cortam o cabelo, até filme sobre isso, cortam o cabelo e ele perde as forças. A Bíblia diz que quando vem o inimigo e ele se levanta, a Bíblia diz, e o Senhor já não era mais com ele. E o Senhor já não era mais com ele. Sansão não sabia que o Senhor não era mais com ele, porque ele acostumou tanto com a presença, que quando a presença saiu, a ausência não foi notada. Tem tanta gente que está assim, mas eu estou bem com Jesus. Está nada, está se enganando. Eu não estou aqui pregando para ter like, eu estou pregando aqui para ser cancelado, mas é melhor ser cancelado e o céu estar em festa, do que ter like e o inferno estar em festa. Deus não vai purificar coisa morta com mel. Deus vai santificar a nossa vida com o sangue derramado na cruz. Aonde está a cruz? Mas o mundo mudou. Eu estou nem aí para o mundo ter mudado. Eu quero saber se o meu Jesus mudou. E ele diz, eu não mudo. Eu sou o mesmo ontem, hoje e eternamente. Pode ter mudado uma corzinha de parede, não tem nada a ver com Deus. Pode ter mudado uma estratégia de ganhar alma, não tem nada a ver com Deus. O que tem a ver com Deus é a palavra, porque ele falou, eu velo em cumprir a minha palavra, e ele vai velar em cumprir a palavra que está escrito, aquele que perseverar até o fim, será salvo. Tem gente que quer ouvir, eu estou salvo, e agora eu vou viver minha vida de Sansão. Pode até estar salvo no final, sim, mas você quer viver na ruína, na miséria, no fracasso, na desonra, pode viver.
Porque Sansão, ele viveu essa vida avacalhada, envergonhando os pais, massacrando a si mesmo, arrancaram os olhos dele, cortaram o cabelo dele, ele não tinha mais a presença de Deus, e pasme, ele virou um bobo da corte. Não ria quando você vê um bêbado sendo palhaço de alguém, não ria, ore. Eu já zoei bêbado, eu já empurrei bêbado, aquele é um servo do diabo, enganado por ele. Você vai ler na Bíblia, os reis, no templo de Dagon, enchendo a cara, um rei fala assim, chama Sansão, está na Bíblia, irmão, para ele nos alegrar, irmão, que alegra o diabo, é ver uns crentes separados, vivendo chacota, miséria, posando de santo. Chama Sansão, para ele nos alegrar. Estou te contando uma história real, irmão. Chamaram Sansão, empurra ele aí, ele estava cego, porque, meu irmão, o diabo sabe que se deixar você enxergando, uma hora você se solta. Então cegaram ele. A Bíblia fala, lê, tarefa de casa, lê Juízes 13, 14, até a morte dele. Ele chega no templo de Dagon, não é templo de Deus não, templo de Dagon, de demônio, lugar de sacrifício, lugar de pacto com as trevas. E agora ele está ali no lugar de pacto com as trevas, fazendo os outros rirem. E quem são os outros? Aquele que serve ao diabo. Ah, meu irmão, filho de Deus fazendo o que serve o diabo rir. Tem uma hora que ele fala assim, tem um jovem do lado dele, a Bíblia fala, tem um jovem do lado dele, e ele pergunta, cego, vem cá, pastor André, um jovem e ele cego, quem é você? Quem é você? O André. Faz um favor para mim. Me coloca próximo, perto, do lado de alguma coluna que sustente esse templo. A Bíblia diz que o jovem vai e leva ele. Obrigado. Está aí. Aí ele abraça a coluna. Eu nunca olhei para Sansão como eu olhei. Eu nunca vi Sansão como eu vi. Estou falando diante de Cristo, 15 anos falando dele. Nunca mais falo mal de Sansão. A Bíblia diz que ele pega. Eu vou ler para você, porque senão você ama a Bíblia? Amém? Juízes 16. Coloca aí o 25. Juízes 16, 25. Com o coração cheio de alegria gritaram, traga-nos Sansão para nos divertir. Vai o 26, 27. Sansão disse ao jovem que o guiava pela mão, ponha-me onde eu possa apalpar as colunas que sustentam o templo, para que eu me apoie nelas. 27. Homens e mulheres lotavam o templo, todos os líderes dos filisteus estavam presentes, e no alto, na galeria, havia cerca de 3.000 homens. Pedro pregou e 3.000 se arrependeram. Agora ele está num culto com 3.000 endemoniados que não quer nada com Deus. Havia cerca de 3.000 mulheres vendo Sansão que os divertia. 3.000 dando risada de um filho de Deus. 3.000 dando risada de um filho de Deus. Pensa na vida do pai e da mãe. Nós temos na nossa igreja um casal que perdeu um menino de 17 anos num baile com paulada na cabeça e ajudava no templo. Estava lá no templo de Dagon, ficando com coisa séria. Versículo 27, 28. E Sansão aí, aqui que eu vi,
que compaixão que eu entrei por esse homem. Eu vi quantas vezes eu já fui assim, você já foi, ele foi. Senhor, lembra-te de mim. Lembra-te de mim. Ó Deus, eu te suplico, dai-me forças mais uma vez, e faze com que eu me vingue dos filisteus por causa dos meus 2 olhos. Você está pensando que ele está querendo ver isso aqui? Porque eu perdi a visão do Senhor lá atrás, com uma das filisteias do Senhor, de Dagon. E agora, vai o versículo 29. Então Sansão forçou as 2 colunas centrais sobre as quais o templo se firmava, apoiando-se nela, tendo a mão direita numa coluna e a esquerda. Por isso tem aquele filme, irmão. Aí vai para o 30. Que eu morra com os filisteus. Em seguida ele empurrou com toda a força, e o templo desabou sobre os líderes, sobre o povo que estava ali na sua morte. Sansão matou mais homens do que em toda a sua vida. O final da vida dele deu certo ou não deu? Deu certo ou não deu? É claro que deu certo, mas precisava. Sansão reinou 20 anos. Ele perdeu 20 anos de reinado. Era para ele reinar 40. Ele perdeu 20 anos. Metade da glória, metade da honra. E assim mesmo morreu na ruína. Não. Porque nós estamos falando dele aqui. Mas o plano de Deus, entre esse dia e o dia que ele foi consagrado, foi escolha de Deus? Não foi. Jovens, vocês têm muito direito, mas sejam responsáveis. Porque minha mãe toma vergonha na tua cara. Porque meu pai toma vergonha na tua cara. Você é um separado de Deus. Você tem uma promessa de Deus. Você pode não ter tido um bom pai, uma boa mãe, mas você tem um Deus que é amor. Vai para cima. E você, adulto, vai ficar de conversinha fiada. Isso não vai mudar a nossa vida. Isso não vai preencher essas cadeiras. O povo está se esfriando, mas aquele que perseverar em seguir ao Senhor vai tacar fogo nessa igreja, vai tacar fogo nessa cidade, vai tacar fogo no Brasil, vai tacar fogo no mundo inteiro. Porque ide por todo o mundo. Não são os frios, não são os mornos, são os quentes, são os inflamados que vão. É uma escolha. Eu não nasci num lar cristão, eu não fui criado, consagrado, mas o dia que ele se apresentou, eu falei: eis-me aqui. Meu amado, eu não quero terminar só bem, eu quero viver bem, pleno, no nome de Jesus. Se você quer, diga amém. Fique de pé.